Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é mais um vídeo para o canal Diálogos Interdisciplinares, que eu vou comentar esse pedido de impeachment do Lula, feito já, assinado já por pedido, por mais de 100 parlamentares. E esse tema, traz à tona um problema ideológico, político, que já havia emergido no caso do impeachment da Dilma, em que eu vou defender a ideia seguinte, que em ambos os casos, impeachment da Dilma ou esse caso aí do pé de meia, que o Lula usou verbas não autorizadas no orçamento único, não constitui de forma alguma motivo de impeachment, E por que se conseguiu fazer o impeachment da Dilma e agora está se tentando fazer o impeachment do Lula com base nesse tipo de argumento, de pedalada fiscal? É porque existe sim um probleminha aí, tá? No que a Dilma fez e no que o Lula fez tem um probleminha. Não é o problema que tentam vender, que a direita tenta vender, mas é um outro problema. E por que o PT e os seus os ministros, e todo o staff do PT que estava no governo com a Dilma e agora está no governo com o Lula, por que eles reincidiram nesse erro? Porque falta talvez um entendimento melhor de como lidar com a política econômica, a política monetária. Que é isso que eu vou tentar mostrar para vocês dentro da minha perspectiva, dentro do paradigma que eu penso, que não é o único e talvez não seja o melhor, mas é aquele que eu defendo. Então vamos analisar esse caso aí, através de bancos públicos, foi feita uma concessão de verbas, para o programa Pé de Meia, que foi embargada por um juiz, certo? Por que foi embargada por um juiz? Porque está fora do orçamento único, que anualmente é votado no Congresso e pelo qual tem a maior briga, porque o cobertor é muito curto. Os parlamentares querem usar as verbas disponíveis para o projeto deles, então, saúde, educação, infraestrutura acabam ficando em segundo plano, É um dos grandes problemas do nosso regime político-econômico. Bem, qual que foi o problema aí? É o seguinte: os bancos públicos têm como função financiar as atividades do povo, certo? E o Tesouro tem como função emitir títulos e o Banco Central tem como função emitir dinheiro a partir dos títulos do Tesouro, Então, até aí tudo bem, Quer dizer, o Tesouro emite títulos, o Banco Central converte em reservas, Essas reservas são disponibilizadas para os bancos, inclusive para os bancos públicos. Os bancos públicos podem utilizar essas verbas para financiar atividades populares. E isso precisa ser votado no Congresso? Não, porque cada uma dessas instituições está cumprindo sua função constitucional. Não precisa ser votado no Congresso que o Tesouro vai emitir títulos, não precisa ser votado no Congresso que o Banco Central vai converter títulos em reserva, não precisa ser votado no Congresso que os bancos públicos vão financiar atividades populares. Nada disso precisa passar no Congresso, porque isso aí é constitucional. Agora, qual que é o problema que houve tanto na Dilma quanto agora com o Lula? O problema é o seguinte: na contabilidade não pode ter tem que trabalhar no sistema de receitas e despesas. Então, não se pode dar dinheiro, no caso do programa Pé de Meia,
sem ter uma fonte para o recurso, né? Isso se aplica não só ao orçamento único, mas também se aplica para toda a contabilidade do Estado Federal, né? Então, o problema, a meu ver, é o seguinte: os bancos públicos podem fazer empréstimos e até doações, né? Mas não pode ser na forma de despesa, porque toda despesa tem que ter uma receita, né? O que seria a chamada pedalada fiscal? Não é uma pedalada fiscal, é uma pedalada contábil, porque na contabilidade você não pode ter uma despesa sem ter a receita, certo? Agora, você pode ter uma doação ou um empréstimo. Vamos pensar os certos tipos de empréstimos que são feitos no Brasil. O empréstimo foi feito para uma empresa chamada Avan, né, do Luciano Hang, em que o pagamento é em 100 anos. Em 100 anos já morremos todos nós, né? Então, mas a contabilidade está bonitinha, porque quando se faz um empréstimo, né, tem um ativo a receber. Então, na contabilidade, né, aquele dinheiro que saiu vai ser compensado por um dinheiro que vai entrar, certo? Ou quando se faz uma doação, aí tem que seguir, né, as leis sobre doações, né? Isso já automaticamente cancela, né, quer dizer, na contabilidade já existe uma forma de computar a doação, mas o problema que eu vejo é quando o banco público dá dinheiro para uma atividade popular, né, sem ter um registro contábil equivalente, né, da origem daquele dinheiro. Aí que seria o problema. Não é pedalada fiscal, é pedalada contábil, né? Então, me parece, tá, que o governo da Dilma cometeu esse pequeno erro e o governo Lula está reincidindo no mesmo tipo de erro, né? Porque a causa é nobre, né? O programa Pé de Meia para financiar crianças, né, pobres na educação, tudo muito bem. Mas agora a forma como foi feito, que o juiz embargou, talvez tenha esse erro, né? De como foi feita a alocação do recurso público para o programa. O programa é legítimo, mas o modo de alocação do recurso público tem um pequeno erro, não porque não passou no Congresso, porque não tinha que passar no Congresso. Nós temos que parar com essa ideia que o orçamento único realmente é único. Não é, né? Tem um monte de atividades constitucionais que o Executivo pode, através do Banco Central e do Tesouro, emitir dinheiro e alocar para funções previstas em lei, sem passar no Congresso. Inclusive, todo o juro que é pago, né, para as pessoas que compram títulos, isso não passa no Congresso, né? A taxa de Selic aí que é paga, né, que se paga juros para rolar dívida pública ou para fazer novos empréstimos, isso passa no Congresso? O Congresso que vota a taxa Selic? Não, né? Então, nós não podemos ficar hipnotizados pela palavra único, do orçamento único. Não é isso, tá? Orçamento, uma coisa é o orçamento chamado único, que é votado no Congresso, e outra coisa é o orçamento total do Estado Federal, que vai incluir outras movimentações, inclusive emissões, né? Emissões monetárias. É o Estado que emite dinheiro, né, de uma forma efetiva, né? Então, isso não está... essa parte de emissão, né, de dinheiro não é votada no Congresso, não é, né, é uma função constitucional do Banco Central emitir dinheiro, certo? Não precisa, a cada emissão, né, o Banco Central vai emitir o Drex, né? Ele vai passar no Congresso quanto de Drex vai ser emitido? Não, né? Na verdade, a gente pouco sabe sobre como são as emissões. A gente sabe que todo esse dinheiro que está aí, né, rodando, todo o real que está rodando, né, foi emitido originariamente pelo Banco Central, porque está lá na Constituição, o Banco Central que emite o dinheiro, né? Todo dólar que está no mundo todo aí foi emitido pelo Fed americano, né? Todo euro que tem por aí foi emitido pelo Banco
Central Europeu. Todo o yuan, né, o renminbi, toda a moeda chinesa que está rodando o mundo todo, aí foi emitido pelo Banco do Povo chinês, tá? E isso é função específica, né, dessas instituições. Isso não tem que ser votado no Congresso. Então, o Estado Federal pode emitir o Drex e distribuir esse Drex para atividades consideradas estratégicas, né? Sem que isso seja a cada momento votado no Congresso. O Congresso vota. O que o Congresso vota? O que é o orçamento único? É como vai ser gasto, né? São os gastos. Como vai ser gasto o dinheiro arrecadado no ano anterior, por impostos e taxas, certo? Isso não inclui as emissões. Então, muita gente aqui confunde tudo, né? Então isso coloca o executivo numa camisa de força, inútil, né? Por um problema cognitivo, né? De não entender realmente como é a administração pública. Tá cheio de picareta e amador, né? E economistas mal intencionados, né? Na administração pública, colocando uma série de dificuldades que emperram o país, né? E a direita está se aproveitando disso agora com essa nova campanha de impeachment, e sabe-se lá mais o que vem por aí, né? Porque 2026 vai ser uma briga feia, que o Brasil está no centro, né? da briga política mundial. O Brasil vai estar, né? Com os BRICS e tudo mais. Bem, gente, então essa é a mensagem que eu queria passar. Existe sim um erro na chamada pedalada fiscal, mas não é um erro fiscal, é um erro contábil, né? E o executivo pode sim emitir dinheiro e os bancos públicos podem sim financiar as atividades do povo, né, de educação e tudo mais, sem precisar votar. O destino das emissões, quer dizer, como o dinheiro emitido é usado, não precisa ser votado no Congresso. O que o Congresso vota é como usar os recursos arrecadados por meio de impostos e taxas, ou venda de estatais, ou privatizações, ou o que seja, né? As receitas, quer dizer, aí no orçamento único tem que casar receita e despesa. Você não pode ter uma despesa sem ter a receita, né? É a contabilidade do orçamento único. Agora, isso não inclui as emissões monetárias, né, que são atribuição constitucional do Banco Central junto com o Executivo. E, através dos bancos públicos, pode-se, né, converter reservas em moeda de varejo e financiar atividades estratégicas, atividades, por exemplo, como essa da educação dos jovens pobres, né? O Estado faz muito bem em investir nisso, né? Isso não é um gasto a ser colocado no orçamento único votado no Congresso. Não precisa, né? Isso pode ser financiado com emissões monetárias, né? E através de conversão de títulos em reservas pelo Banco Central e conversão de reservas em dinheiro de varejo pelos bancos públicos, ser de um modo correto, né, usado para investir no povo, no desenvolvimento humano. Mas não pode ser dessa forma que foi feita, porque isso aí tem um erro contábil, a contabilidade não vai fechar, por isso que o juiz bloqueou a transferência parece de um certo valor, né, 6 bilhões, se não me engano, para o pé de meia, porque a forma como está sendo feita a transferência do recurso é incorreta, a contabilidade não vai fechar. Então tem que ser ou como uma doação ou como um empréstimo a longo prazo. E se depois esses jovens pobres que receberam o pé de meia, se depois eles não pagarem o empréstimo, tudo bem, todo mundo já vai ter morrido, né? Coloca 100 anos de prazo para pagar. A contabilidade vai fechar, porque vai ter o recurso no futuro, hipoteticamente, né? Tá bom, gente? Então essa é a minha mensagem. Espero que
seja útil para alguém entender melhor essa situação. Tá? Um abraço.